Estranho que demorou para ligar. Bom, mas deve estar funcionando normalmente. Espero que sim. Aliás, meu notebook começa a dar sinais de cansaço, porque a luz começou a piscar aqui, não sei se é do USB, a câmera demorou para ligar. Vamos lá. Este vídeo é uma continuação do anterior. Eu senti que era necessário dar nome aos bois, ou melhor, dar nome a um boi. Eu acho que só tem um boi, pelo que eu lembro, porque conversas na questão da crítica, né? De eu aceitar críticas ou não, de críticas que me fizeram bem e tal. Conversas eu já tive com muitos críticos, com quem eu trocava muitas ideias e que foram muito importantes. Mas um em especial me criticou bem severamente, uns 4 anos. Acho que tem uns 4 anos isso, talvez 5 anos, 2016 talvez tenha sido. E eu comecei a pensar e falei, ele tem razão. Ele me falou que eu tenho um anticlericalismo no piloto automático. Esse amigo é o Heitor Augusto, né? Também crítico, curador, um monte de coisas. O Heitor Augusto agora se tornou uma celebridade internacional, né, do pensamento cinematográfico, e ele merece. Eu vi ele crescendo como pensador, como crítico. Conheci o Heitor muito jovem lá no Cineclick, na redação do Cineclick, em 2008. E hoje ele já saiu para o mundo, enfim. E ele me falou essa ideia do anticlericalismo. Não foi anticlericalismo. Estou pensando no João César Monteiro, que eu estava lendo agora há pouco, o João César Monteiro. É curioso, eu estava lendo sobre o João César Monteiro, um leitor, um espectador do nosso canal, fez a pergunta sobre o João César Monteiro. Essas coisas não acontecem por acaso, eu acabei falando anticlericalismo. Não, iconoclastia. Uma iconoclastia no piloto automático, segundo o Heitor me disse. Ele disse que a minha iconoclastia era boa, porque fazia parte desse espírito crítico, né, e rigoroso. Eu nem me acho tão rigoroso, mas faz parte desse espírito crítico que eu carrego comigo, e autocrítico, enfim. Eu também derrubo ícones que eu mesmo possa construir. Ele dizia que era bom essa iconoclastia, mas quando é no piloto automático eu cometo muitas injustiças. E uma das coisas que eu mais detesto nesse mundo é a injustiça. E quando ele falou isso, eu pensei 15 vezes assim. Primeiro eu tive um choque, eu falei, puxa, mas depois eu comecei a pensar, ele me apontou alguns exemplos e eu falei, é verdade. Eu acho que esse é um problema, Eu sempre busco alguma maneira, não de ser do contra, porque eu nunca pensei em ser do contra, mas às vezes no afã de ser crítico sempre, posso ter corrido mesmo durante alguns períodos, que não é um período fechado, mas durante alguns períodos, micro períodos, durante várias etapas, vai de 2007, 2008 mais ou menos a 2016, que é quando eu tive essa conversa com ele. Eu tive alguns micro períodos de mais revolta, de mais revolta também, talvez não seja a palavra, mas de mais tédio mesmo com o estado da crítica, né? E do cinema contemporâneo. E talvez isso tenha feito com que eu fosse extremamente crítico, de iconoclasta mesmo, no sentido figurado, né? Não é derrubar ícones, não é derrubar, mas é mais no sentido figurado de estão elogiando muito esse filme, deixa eu derrubar. E às vezes eu estava certo em questionar, estava certo em problematizar, mas as palavras eram muito duras
e mal escolhidas, e isso girava nesse iconoclastia em piloto automático. Eu não tenho o menor problema de reconhecer isso, porque eu sempre entendi o crítico como alguém sujeito a muitos equívocos, e eu nunca conheci um crítico que não tivesse errado bastante. Não é errado de vez em quando, é errado bastante. Todos que eu conheço, os que eu mais gosto: Inácio Araújo, Robin Hood, Jairo Ferreira, Robin Wood, não Hood, André Bazin. O André Bazin um pouco menos, mas depois você começa a ver os textos, que ele escrevia muito para vários periódicos franceses, você começa a ver que também tem uns textos que ali estão. Você vai ler Paulo Emílio, você vai encontrar alguns textos também equivocados, de posições equivocadas, posições que não se justificavam depois de um tempo ou com algum pensamento. Então não é uma atividade fácil, é uma atividade difícil, e ela envolve risco. Eu acho que o crescimento do crítico envolve esses erros também, né? Então eu meio que aceito essa impossibilidade de seguir um percurso na crítica sem cometer uma série de equívocos. E eu, obviamente, cometo os meus e vou continuar cometendo. Espero que perceba, espero que me apontem, como o Heitor muito bem apontou. Alguns outros críticos também, já em conversas, não diretamente, mas deram indiretas que eu entendi, e aí algumas eu pesquei e falei, preciso tomar cuidado com isso. Outras eu falei, isso é bobagem, porque depois eu vou ler o que o crítico está censurando indiretamente no meu texto. Eu vou ler num texto de um grande, e eu gosto pra caramba desse texto que tem o que ele entende como problema e eu não, né? Então a gente filtra, né? A gente tem que filtrar. Cada vez são algumas coisas que são filtradas e outras são meio que deixadas porque não nos servem, né? Até servem para a gente pensar, mas depois a gente descarta porque a gente entende que são infundadas ou injustas e tal. Enfim, então é Heitor Augusto o nome do boi. Não estou te chamando de boi, né? Heitor Augusto é no sentido figurado de novo. É a ideia de dar nome aos bois, né? Mas o boi que eu tinha que dar nome nesse vídeo era o Heitor Augusto, meu grande amigo, que eu infelizmente encontro muito menos do que eu gostaria. Aí tudo bem, o Cid, eu encontrava muito com o Cid Nader, saudoso Cid Nader, já falecido, em festivais. Pode ser que tenha uma coisa ou outra. A gente discutia bastante, eu tinha muitas diferenças com ele na crítica. A gente combinava muito em outras coisas, né? Combinava bastante, por isso que a gente vivia sempre juntos em festivais. Era meio que a gente gostava de sentar nos mesmos lugares, parecidos, né? Não exatamente nos mesmos, porque é impossível, mas em lugares próximos, assim, no canto, mais afastado. Somos dois meio antissociais de não gostar de muvuca, né? Quando se aparece uma muvuca, dessas muvucas de festivais, a gente tende a se afastar, a gente tende a se tornar antissocial. Tendia, né? Infelizmente o Cid não está mais entre nós, mas talvez seja um também que tenha me ajudado até com as diferenças. A gente, na argumentação, a gente costuma aprender também um pouco para se fazer entender e tal. Então essas coisas são muito valiosas também. Mas essa é uma auto-entrevista, já está quase no fim do vídeo, é incrível. Eu falei muito, mas tem mais duas perguntinhas que eu queria explorar aqui. Explorar em vários vídeos futuros, como já explorei nos vídeos já feitos desse canal, né? Encontro. Um encontro no cinema com Sérgio Alpendre, né? O que acha do cinema que é feito atualmente? Acho que isso não mudou. Continua uma. Eu vi esse Relatos do Mundo agora, até escrevi no blog, tem lá meu texto. É um filme todo cheio dos clichês de faroeste revisitado, e a Netflix, aquela fórmula da Netflix, tudo muito calculadinho. Eu não acho tão horrível quanto alguns amigos meus críticos acharam, pelo menos
um deles, né? Eu não sei se ele quer que eu diga, então não vou dizer, mas um deles que eu respeito não gostou. Mas eu conheço bastante que acharam o filme bem meia boca, assim. Eu não entendi o Inácio das 5 estrelas para esse filme, realmente. Assim, quando aparecer um grande filme, precisa dar 10, então precisa aumentar o quadro de estrelas e tal, a amplitude das estrelas, do número de estrelas. Então eu acho que isso não mudou, continua muita fórmula, continua ou fazem um filme para um festival X, ou para um festival Y, ou para Netflix, ou para Amazon, para um público de streaming. Eu acho que essas coisas não mudam e o que tem cada vez mais é exceção, né? Se faz muito mais hoje em dia e o número de filmes de exceção diminuiu na proporção. Então eu diria que, enfim, cada vez mais é exceção o que vai. Agora tem muitos filmes também que são regulares, razoáveis, aqueles filmes que dá pra ver, ok, a gente tira alguma coisa, um plano aqui, uma sequência interessante ali, uma atuação de um ator tal, ou de uma atriz, mas nada muito, né, que faça girar o motor do cinema de uma outra maneira, enfim. Tá tudo ali nos conformes. E a última pergunta, para encerrar o vídeo, explique melhor. Essa é muito cabeluda também. Eu não sei se eu vou conseguir responder, mas eu vou tentar ser bem sucinto. Explique melhor sua relação com os filmes brasileiros quando em comparação com filmes internacionais. Eu digo isso porque um amigo meu recentemente falou: Poxa, você não destaca tanto os filmes brasileiros e dá um destaque tremendo pro Richard Jewell. We're gonna do. We need a voice exemplar. I want you to say into this phone, there's a bomb in Centennial Park. You have 30 minutes. Eu não sei onde que ele estava falando de destaque, eu não sei. Eu já falei muito de cinema brasileiro aqui no canal. Provavelmente vou falar mais. Só que eu não posso mentir e falar que o melhor filme brasileiro que eu tenho visto, que eu vi nos últimos anos, tem dois, né? Tem três, aliás. Então, talvez tenha mais. O da Paulo Gaetan, Luz nos Trópicos. Cabeça de Negro. Não foi, macaco? Tá vacilando? Opa, meu irmão, que é isso? Me chamou de macaco. Saulo, por favor, segue suas coisas e sai da sala. Ilha. Porra, que isso, cara? Você tá filmando? Tem mais, claro que eu tô esquecendo, mas eu não posso dizer, mentir pra mim mesmo e falar que esses filmes estão no nível de algum do Richard Jewell, por exemplo. Talvez eu até reveja esses filmes e eles cresçam e eu possa colocar no nível. Mas se eu não achei isso numa primeira visão, eu não posso mentir e dizer que são, né? Só porque são brasileiros. Para mim, isso é um desserviço ao cinema brasileiro. Para mim, na minha opinião, na minha visão. E um desserviço à crítica também. Principalmente à crítica, claro. Porque hoje em dia todo mundo vive de publicidade. Então, fazer publicidade de filme não é de serviço mais para ninguém, porque meio que virou o tradicional, né? Mas então é essa relação que eu procuro ter com o cinema brasileiro é a mesma com qualquer outro filme. É claro que eu tenho uma predileção por ver mais filmes brasileiros do que de qualquer outro país, porque eu estou no Brasil, é a minha, enfim, ultimamente tem sido difícil, né? Mas é a minha nação ainda, é o contexto em que eu vivo, e eu procuro ver muitos filmes brasileiros, mas eu não
posso, eu pretendo nunca julgá-los com mais condescendência por serem brasileiros, fechando os olhos para os defeitos. Eu não posso fazer isso, né? Seria desonesto. Eu acho que é desonesto. Então, se um filme americano, se um filme brasileiro, se um filme francês, se um filme do Senegal, se um filme do Japão, se um filme da Austrália aparecerem para mim, eu vou procurar julgá-los da mesma maneira, atentando para a forma, claro, atentando também para como a narrativa anda, ou se não é narrativo, como os experimentos ali formais acontecem, e eles vão ter um peso mais ou menos muito parecido. Não é que esse aí é brasileiro, eu vou pegar leve. Eu não gosto dessa ideia, tá? Não gosto realmente dessa ideia. Isso não quer dizer que eu não queira ver filmes brasileiros. Eu quero ver filmes brasileiros, sempre fui a muitos festivais que passam só filmes brasileiros, justamente para ficar inteirado, porque eu tenho essa curiosidade. Não me importa se eu vou num festival e só vejo filme ruim. Muitos festivais são de filmes, por exemplo, Tiradentes, às vezes são os filmes lá da Aurora, que são os destaques, são filmes de estreantes, são filmes de diretores que estão começando a carreira. Eu adoro ver esses filmes, e muitas vezes tem surpresas incríveis. Café com Canela. O Estrada para Ítaca. Esse Cabeça de Negro, que é belíssimo. Enfim, eu vou querer ver muitos filmes brasileiros, talvez mais do que em qualquer outra filmografia, mas eu não posso fechar os olhos para os problemas que eles venham a ter, ou que eu perceba neles, né? São problemas que eu vejo, são problemas não necessariamente que eles têm, mas os problemas que eu vejo. Eu não posso me despir, eu não consigo me despir totalmente da minha formação e da minha visão, da minha postura. Eu acho que é basicamente isso. Acabei falando mais, o vídeo vai ficar grande. Valeu então, corta.